Sinta à vontade. Tá bom? Aleluia. A paz do Senhor, amados. Amém. Boa noite. Que bom estar com vocês no dia de hoje. Eu estou feliz. Feliz porque nós estamos de festa. Amém? Estamos de festa? Amém. Glória a Deus. E é uma alegria, são 15 anos. 15 anos fala de uma história. Muitas vezes as pessoas olham, vocês já estabelecidos, um tempo, pessoas, líderes, tudo já, graças a Deus, estabelecido, mas muitas vezes as pessoas não sabem que existe um processo, existe uma história, existem marcas, existem alegrias, mas também em algum momento foi tempo de chorar. E hoje chegamos aos 15 anos. Amém? Tem alguém feliz por esses 15 anos? Eu valorizo muito. Valorizo porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Então, a alegria no nosso coração poder celebrar por essa igreja, por essa família e saber que Deus tem coisas maiores, saber que Deus tem coisas melhores, saber que Deus tem algo a acrescentar nessa igreja. E aqui tem algumas coisas interessantes. Quero convidar você a tomar o teu lugar. Amém? Aleluia. Aqui tem algumas coisas que são muito importantes a serem consideradas. Tem coisas que são importantes em entender. 15 anos já se passaram e hoje nós estamos entrando num novo tempo. A responsabilidade da primeira noite, ela é grande. Por quê? Porque vão ser 4 dias de festa, 4 dias onde vão vir homens de Deus trazer uma palavra a partir de hoje. Então, a responsabilidade de ter uma palavra que vem do coração de Deus para colocar uma base para aquilo que vai ser desenvolvido pelo Espírito de Deus nesses próximos 3 dias, ela é grande. Por quê, amados? Porque nós precisamos entender o que vem a partir daqui. O que vem a partir desse primeiro dia dos próximos anos, ou o primeiro dia do que é o ano 16. Qual é o ênfase de Deus para o ministério? Qual é o ênfase de Deus para esta casa? Porque senão, amado, nós vamos começar a fazer coisas, e fazer coisas nós já sabemos. Em 15 anos algo se aprendeu? Sim ou não? A gente aprende alguma coisa. Você pode pegar o pessoal do louvor e você pode colocar isso para cantar, eles vão cantar porque eles aprenderam. Você pode pegar qualquer pregador que está aqui, você entrega o microfone e você fala, olha, você pode pregar hoje? Ele vai pregar. Porque foram 16 anos aprendendo a fazer isso. Agora o X da questão está em saber o que Deus ele quer que a gente faça. Por quê? Porque uma direção que vem de parte de Deus, ela vai te assegurar os resultados para esse próximo tempo que Deus ele quer começar nessa igreja. Então eu queria deixar uma palavra que durante o dia ela cresceu no meu coração, uma palavra que durante o dia eu comecei a ler, estudar, e algumas coisas começaram a tomar o lugar no meu coração para o tempo que está se aproximando. Talvez vocês vêm de um processo onde têm vivido nesse último e posso até arriscar dizer, nesses últimos 2 anos, um tempo de luta, um tempo de entender certas batalhas que tocaram a alma, tocaram o coração, e que de repente agora, nesse exato momento, você não tem resposta do porquê. Mas eu quero te dizer que Deus é um Deus que trabalha com processo. Eu sempre que eu saio do meu país, eu pergunto para Deus qual é a palavra que o Senhor tem para o seu povo, na nação, na cidade, para onde eu vou. E desde que eu saí do meu país, a palavra processo, ela vem crescendo de uma maneira que para onde eu olho eu vejo processo. E eu entendo, amado, que Deus é um Deus que trabalha com processo.
O processo, amado, ele te faz crescer, o processo ele traz maturidade, o processo ele te faz entender que existem responsabilidades. Não é que eu não acredite no instantâneo de Deus, eu acredito em milagres. Amado, se você chegou doente e você acredita, e eu também, e nós oramos, Deus pode te curar aqui agora já. Eu acredito nisso. Só que isso não é a regra. Não é a regra. Não é a regra, é a exceção. A regra é sempre quando alguém entra num processo de dificuldade, amado, é algo que Deus quer te ensinar no caminho, para te fazer crescer, para trazer uma maturidade, um entendimento e conhecer a Deus no meio desse processo, porque é ali onde Deus ele vai se revelar a você de uma maneira completamente diferente. Então hoje, o que nós temos? Muitas pessoas que são curadas instantaneamente, Deus entra com uma provisão instantânea, aqui agora já, mas muitas vezes, esse aqui agora, faz como aqueles 10 leprosos, foram curados milagrosamente, Deus obrou de uma forma tremenda, mas quando perguntou, cadê os outros? Quantos se apresentaram, você lembra? Quantos eram? 10, e quantos voltaram? Só um. Então muitas vezes é assim, o instantâneo vai fazer que as pessoas não valorizem, amado, aquela intervenção divina naquela situação. As pessoas dão as costas e vão embora. Ah, estava doente, Deus curou, vai curada para o inferno, porque dá as costas para Deus. Então eu acredito, amado, fielmente que Deus é um Deus de processos, e o processo ele te faz crescer, e o processo ele tem início, meio e fim. Quando você vê uma pessoa que toda hora você pergunta, e aí, irmão, como você está? E esse irmão chega e fala, não, na prova, estou na prova, ok, tranquilo, está na prova. Daqui a 2 anos você encontra com o irmão e pergunta, e aí, irmão, como você está? Rapaz, ainda estou na prova. Você encontra depois de 1 ano, e aí, como você está? Rapaz, estou na prova. Peraí. Não sei se você não está aprendendo na prova e você está repetindo e está tendo que dar prova de novo, porque a prova para que serve? Os alunos que estudam, quando você dá uma... Quantos estão no colégio estudando? Quantos estudam aí? Tem alguém aqui que está estudando aí? Esse ano aí, 9 meses, que nota você tirou assim, boa? Tem alguma prova que você... Porque quando você faz uma prova é para ser aprovado. E quando você não é aprovado, vai ter que dar de novo. Vai repetir. Então tem muitas pessoas que não aprendem na prova. E o que acontece? Prova. É um sinônimo, amado, de reprovação. Não aprendeu o que tinha que aprender naquela situação. Então se você está num ciclo que ele vem se repetindo, eu quero te dizer, talvez tenha alguma coisa que você não está entendendo, que você está tendo que passar novamente por essa situação. Ai. Então, amados, quando nós falamos de processos, desde que eu cheguei aqui, essa palavra vem crescendo no meu coração. Deus é um Deus de processos, e o processo ele vem a melhorar a sua igreja. Só que tem um detalhe que você deve considerar nessa noite. O processo que tem início, meio e fim. Significa, amado, que existem ciclos que começam e ciclos que terminam. Ciclos que começam e ciclos que terminam. Então, muitas vezes, nós temos uma dificuldade para fechar ciclos. Temos dificuldade para entender, amado, que tem situações que já terminaram. E muitas vezes, amado, esses ciclos, ele está baseado em relacionamento com pessoas. E muitas vezes, amado, para aquilo que Deus tem para a vida de vocês aqui como igreja, tem pessoas que infelizmente não vão acompanhar. Por quê, pastor? Porque fazem parte até aqui daquele ciclo. Que Deus abençoe. E Deus vai trazer outras pessoas que vão entrar nesse tempo para frente. Mas qual é o nosso problema? É que a gente tem uma dificuldade para soltar. E aí a gente parece como o Ló, que a gente quer insistir, trazer ele para perto, e muitas vezes Deus fala, olha, era até aqui.
Ele tem dificuldade de soltar e quer insistir. E é aí quando a gente começa a se ferir, começa a se desanimar. Então, eu acredito nesse processo e eu entendo, amado, que sobre este ministério, sobre essa casa, hoje, Deus está fechando um ciclo. O ciclo está se fechando e vocês vão entrar a uma nova temporada, a um novo tempo, um novo ciclo. Então é aí que nós precisamos saber qual é o ênfase de Deus, qual é o processo que nós vamos começar a viver, de que maneira nós vamos caminhar para aquilo que Deus tem, porque você e eu, nós temos um propósito a cumprir, nós temos uma meta para chegar, nós temos, amado, um chamado para cumprir. Agora, nós precisamos hoje entender de que maneira Deus vai fazer para colocar todas as nossas forças, colocar, amado, todo o nosso amor, toda a nossa entrega para aquilo que Deus quer fazer a partir de agora. Vai dar para chorar pelo leite derramado? Não. Que passou? E é daqui para frente. Então eu gostaria, amado, que você me ajudasse, e você tome a tua Bíblia, e vá no livro de Mateus, capítulo 3. Aleluia. Versículo 13. Você sabia que o número 15, ele tem um significado especial? O número 15, ele significa a atividade da graça divina de Deus. Então eu quero te dizer algo, que a partir desse aniversário, ou bom, a partir do dia de hoje, que começamos a celebrar, a ativação, amado, da graça divina de Deus sobre a vida de vocês. Tem coisa que não vai ser o teu dinheiro, tem coisas que não vai ser o teu conhecimento, tem coisas que não vai ser a tua influência, tem coisas que vão começar a acontecer, porque há uma ativação da graça divina do Deus eterno sobre essa casa. É o favor de Deus que vai começar a abrir portas. É o favor de Deus que vai começar a abrir portas, é o favor de Deus que vai começar, amado, a entregar coisas que já eram para ter chego na mão de vocês, coisa que o jejum, coisa que muitas vezes o dinheiro, o conhecimento não conseguiu. Eu quero te dizer algo, esse aniversário vem marcar o que é o início, amado, o início do favor de Deus, da graça de Deus, de uma forma sobrenatural. Amém? Mateus capítulo 3. Meu amado do som, você pode baixar um pouquinho aqui o retorno? Só um pouquinho aqui. Aleluia. É isso. Vai baixando aí, vai baixando, porque senão eu vou arrebentar aqui teus falantes. Diz assim no versículo 13. Então Jesus veio da Galileia. Da onde veio Jesus? Veio a João, ao Jordão, e ele veio com uma finalidade. Ele veio para ser batizado por João, mas João se opôs a ele, dizendo: preciso eu ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus, ele respondeu sabiamente, e Jesus respondeu, disse: deixa agora, porque assim convém que cumpramos toda a justiça. Então, ele o permitiu, deixou. Versículo 16 diz: e Jesus, depois de ser batizado, subiu das águas, e eis que lhe abriram os céus, e ele viu o Espírito de Deus que descia como uma pomba, e vinha sobre ele. E houve, versículo 17 diz, e houve uma voz do céu, que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, alegria. Esse é um texto, uma história muito tremenda, que tem uma riqueza de detalhes, e eu vou tomar só 3 pontos dessa história. Mas é interessante, amado, que a Bíblia diz que Jesus, ele veio
à cidade para se encontrar com João, para que João pudesse batizá-lo. É interessante, amado, que Jesus, ele veio a se sujeitar ao batismo de João, porque o batismo de João, ele tem algumas características em particular. O batismo de João era batismo de arrependimento, porque o chamado de João era anunciar a vinda do Messias e levar o povo ao arrependimento. Dizia, batizem-se no nome do Pai, do Filho, e era o batismo de João. Agora, você e eu sabemos que Jesus, ele não teria por que passar pelo batismo de João. Jesus não teria por que passar pelo batismo de João, porque nele não havia pecado para arrependimento. Mas é interessante que quando ele se apresenta para João, ele fala para João batizar ele. E João, ele se opõe. Em outras palavras, João, ele resiste àquela posição ou àquela direção que Jesus estava dando para ele. De tal maneira que a Bíblia diz que João, ele se opôs. Falou, olha, não. Como o Senhor vem a mim para ser batizado por mim? Não, pelo contrário. Sou eu que preciso ser batizado pelo Senhor. E a Bíblia diz aqui, que Jesus respondeu e disse-lhe, deixa agora, porque assim convém. Assim convém. O que eu posso entender aqui? Que existem coisas na tua vida que convém fazer. Existem coisas que ainda você não entenda, coisas que ainda você não tenha o discernimento, amado, claro, mas você sabe que é uma direção de parte dos pastores, uma direção da palavra de Deus, que, amado, não entra questionamento, convém obedecer. Na dúvida, eu obedeço. E o que Jesus está falando, convém que seja assim, convém que se cumpra a justiça, que se cumpra, amado, aquilo que já está estabelecido. João, eu me sujeito a esse batismo. Por quê? Porque você vem preparando o caminho, você vem anunciando o reino, então para que a tua mensagem, ela seja, amado, certificada, para que a tua mensagem seja certificada, eu me sujeito a ela. E Jesus, ele se sujeita porque ele entende que convém que seja assim. A Bíblia diz que a partir daquele momento, quando Jesus, ele desce as águas do batismo, quando ele sobe, Jesus tem uma visão. Qual era a visão que Jesus teve? Antes da pomba, ele viu que o céu se abriu. Então, a palavra que eu trago para vocês, que a partir desse dia, daqui para frente, a comunidade evangélica Jesus Cristo começará a caminhar debaixo de céus abertos. E nós vamos entender o que significa caminhar debaixo de céus abertos. Amém? A primeira coisa que Jesus viu é que os céus se abriram. A segunda coisa que Jesus viu é que o Espírito de Deus veio sobre ele naquele lugar. E a terceira coisa que aconteceu naquele momento foi que uma voz lá do céu, lá da eternidade, declarou algo sobre ele. Que falou, este aí é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Então, o que nós precisamos começar a desenvolver nessa noite, nesse lugar? O que nós vamos fazer, amado, nessa noite? Qual é o caminho que Deus vai nos levar nessa noite? Vamos entender, amado, o que é viver com os céus abertos. O que significa, amado, viver com os céus abertos? E a primeira coisa, amado, que eu entendo, que quando uma pessoa, ela está vivendo debaixo de céus abertos, é que essa pessoa, ela tem acesso a todos os recursos
que estão lá na eternidade. É uma dimensão que vai além daquilo que nós temos nesse plano natural. Os céus se abriram para Jesus. Então, ele teve acesso a todos os recursos da eternidade para cumprir a sua assignação, para cumprir o seu chamado, enquanto Deus lhe tinha colocado aqui na terra para cumprir. Então, por isso, amado, Jesus nunca teve medo de nada e de ninguém. Ele caminhou em direção ao seu chamado, ao seu propósito. Por quê? Porque quando Jesus, no batismo, que dá início ao seu ministério, ele viu a aprovação de Deus, os céus se abriram. Então ele entendeu que era o momento de começar a caminhar no seu chamado enquanto aqui na terra. Então ele tinha acesso a tudo aquilo que a eternidade tinha colocado à sua disposição para cumprir o seu chamado. Então o medo, a preocupação, a insegurança, amado, não era parte, porque ele caminhava debaixo de céus abertos. Então, quando uma pessoa tem os céus abertos sobre a sua vida, quando uma comunidade está caminhando sobre os céus abertos, não existem limitações. Escute o que eu vou te dizer. Caminhar debaixo de céus espirituais abertos é caminhar sem limitações. Aonde ele chega ou aonde ela estiver, o poder de Deus vai começar a se manifestar de uma forma diferente. Oh, aleluia! Vai começar a se manifestar de uma forma diferente. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Eu acredito fielmente, amado, sobre isso. Uma pessoa que caminha, amado, com os céus abertos sobre a sua cabeça, é uma pessoa que caminha, amado, sem limitações. Aonde ele chega ou aonde ela está, a manifestação, amado, a manifestação do poder de Deus é outra coisa. Por isso eu quero te dizer, eu não sei como vocês trabalham, mas aonde tiver uma porta aberta da comunidade, vai começar a acontecer manifestações do reino de Deus que alguns de vocês não conhecem. Se vocês vão fazer uma reunião no lar, se vocês vão fazer uma casa de paz, se vocês vão fazer uma célula, amado, se prepare, porque vão começar a acontecer coisas. Porque não é os céus abertos sobre esse prédio, é sobre você que é parte desta casa. Onde você estiver, amado, as limitações vão começar, amado, a cair por terra, e você vai começar a experimentar coisas completamente diferentes daquilo que você está acostumado. Aleluia! Agora, é interessante entender isso. O que fez com que os céus se abrissem sobre a cabeça de Jesus? O que Jesus fez para que os céus se abrissem? Porque os céus se abriram. Os céus se abriram depois de uma atitude. É simples. João, ele estava se opondo. E Jesus falou, convém que assim seja. Então, o que quer dizer isso, pastor? Isso quer dizer que aquilo que abriu o céu sobre a cabeça de Jesus tem muito a ver com a obediência ao seu chamado. Se para que o meu chamado ele pudesse acontecer, eu tenho que obedecer, Jesus falou, eu obedeço. Ei, você está aqui? Você está aqui? Tem problema se eu deixo um pouquinho? Microfoninho, alguma coisa? Não? Vamos aqui um pouquinho, mais perto de vocês.
estou chegando de dias de estrada e me deixaram lá em cima muito tempo. Eu gosto aqui, pertinho. Aqui eu consigo ver. Se quiser ir, me ajuda. Se quiser colocar. Aleluia. Estou chegando de Minas Gerais, uma igreja muito grande, muito alta, amado, e o pessoal lá longe. Eu vi a meia dúzia das pessoas que estavam na frente, mas aqui fica melhor, ó. Aqui, tá vendo? O que acontece, amado? O que permitiu que o céu se abrisse sobre a vida de Jesus, sobre a cabeça de Jesus? Foi a obediência ao seu chamado. João falava: quem sou eu para te batizar? Não! Para caminhar debaixo de céus abertos. E Jesus se sujeitou. E se Jesus se sujeitou, quem somos nós para querer viver um evangelho diferente? Porque Jesus, amado, ele pagou o preço da obediência. Lembra que no momento quando Jesus está caminhando para o Calvário, quando Jesus está caminhando em direção ao Gólgota, ele se afasta e vai orar sós com o Pai, e ele faz uma proposta para Deus. Vocês lembram da proposta que Jesus fez? Quem lembra? O que ele falou? Se é possível, passa de mim esse cálice. Mas o que significa isso, meu amado? O que significa? O que Jesus estava falando para o Pai? O que você entende por isso? O que Jesus queria dizer para o Pai? Sabe o que Jesus falou para o Pai com essa expressão? Porque Jesus estava caminhando já para o Calvário. Em outras palavras, ele falou: passa de mim esse cálice. Sabe o que Jesus está falando? Eu não quero. Manda outro. Eu não quero. Passa de mim. Manda outro. Eu não quero isso. Por quê? Por que Jesus não queria passar por esse momento? Porque Jesus sabia que quando ele chegasse lá no Calvário, ele experimentaria algo que ele nunca tinha experimentado. Porque a unidade que ele tinha com o Pai era tão grande. A unidade que ele tinha com o Espírito Santo era tão grande. De tal forma, amado, que os três são um. E ele sabia que quando o pecado viesse sobre os seus ombros, a única coisa que poderia separar Jesus do Pai era o quê? Então Jesus sabe porque sabe, que ele vai viver algo que vai doer muito mais de todas aquelas feridas que levou no corpo. Era experimentar a separação do Pai. Ao ponto de ele chegar, se afastar e falar: Pai, eu não quero isso, Pai. Passa de mim. Oh, isso é tremendo, amado. Passa de mim. É muito forte, Pai. Não passa de mim, eu não quero me afastar. E
E qual foi a resposta que o pai deu para ele? Qual foi a resposta? Quantos querem saber? É uma revelação tamanha. Sabe o que o pai falou para ele? Nada. Em outras palavras, o que o pai falou para ele, filho, o que vale é aquilo que nós já combinamos lá na eternidade. Você veio para cumprir isso. Por isso que eu vou, se for possível, passa de mim. Como não era possível, porque já existia um desenho de redenção, e ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. O pecado que vem, o Cordeiro que vem sendo anunciado desde Abraão, lá atrás com Isaac. Então não poderia mudar, amado, a estratégia de Deus e a forma que ele iria, amado, salvar, redimir a terra. Então não mudou. Não mudou. Só olha que interessante, que forte é isso, amado. Porque quando Jesus ele está lá no madeiro, qual foi a expressão quando ele está ali? Vocês lembram? A expressão que Jesus ele declara antes de voltar ao Pai era: Pai, por que me abandonaste? Exatamente o que ele não queria sentir, porque ele sabia que o pecado de Roberto, de Fernando, de Lucas, estaria sobre ele. E a única coisa que separaria Jesus do Pai era o nosso pecado. Então ele se sentiu só. Pai, por que me abandonaste? Essa dor que Jesus estava sentindo era uma dor que não se comparava com aquilo que ele levava sobre seus lombos. Era uma dor profunda, que fazia ele gritar: Pai, por que me abandonaste? Então Jesus, quando a Bíblia diz que Jesus, ele se fez obediente, e obediente até a morte de cruz, não significa que Jesus, ele estava caminhando em obediência. Entenda bem o que eu vou te dizer. Não é que Jesus desobedeceu, não, de maneira alguma. Mas naquela questão, Jesus se obrigou a obedecer. Jesus, ele teve que obrigar a sua carne, ele se fez obediente. Não quero, mais fácil. Não quero, mas seja feita a tua vontade. A vontade do Pai era resgatar Roberto, Fernando, Lucas, Bruno, era resgatar, essa era a vontade do Pai. Por isso que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho. A Bíblia não diz que Jesus amou o mundo. Não, Jesus só obedeceu aquilo que o Pai já tinha determinado. Ele não morreu por amor. Sabe ele morreu por quê? Por obediência. Uau! Ele morreu por obediência. Quem amou foi o Pai. O Pai decidiu por amor entregar o seu Filho. E seu Filho, ele se fez obediente. Ele obedeceu. A Bíblia diz que ele se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se obrigou a obedecer aquilo que Deus já tinha determinado. Por isso, amado, que Deus, Ele tem para esta casa, a partir desse tempo, um processo de te aperfeiçoar em obediência. Aperfeiçoar em obediência, porque Deus já determinou que os céus espirituais sobre a casa estão abertos. Só que é a obediência que vai fazer que os céus permaneçam abertos. A obediência.
O que diz João, o livro de Mateus que nós lemos, né? Mateus 3, versículo 14 e 15 diz, mas João se opôs, dizendo, eu preciso ser batizado. Versículo 15 diz, mas Jesus respondeu, deixa agora, porque assim convém. Então, a obediência de Jesus provoca que esses céus eles se abram. Então é aqui, amado, que tem coisas que nós precisamos começar a trazer para a nossa vida e depositar aqui. Se hoje você, da mesma maneira que Jesus, escute bem, amado, por favor, e me entenda com todo amor e carinho, eu quero dizer isso. Se você se converte à obediência, se você se obriga a ter uma vida de obediência, você vai começar a experimentar coisas que você não experimentou desses 15 anos para trás. Coisas que você não experimentaram. Por quê, pastor? Porque a obediente, aquela pessoa que é obediente, as orações dele não têm tropeços. Amado, a obediente, as orações dele não têm tropeço. As pessoas que vivem, amado, em obediência, são pessoas que caminham em legalidade. Repita comigo isso, legalidade. Ao obediente, está certo assim, Lucas? Ao obediente, né? Ele se torna uma pessoa legal. O que significa uma pessoa legal? É uma pessoa reconhecida para atuar naquela esfera. Por exemplo, imagina um médico que estudou, não terminou a sua faculdade, um cardiologista, vamos colocar assim. Um cardiologista estudou, chegou aí na metade da faculdade, trancou, e você descobre que esse médico, cardiologista, ele quer operar o teu coração. Você deixa? Por quê? Se ele estudou. Por que você não deixaria uma pessoa, só porque não se formou, você deixaria ele operar o teu coração? Mas por quê? Porque ele não tem legalidade para atuar naquela área. A desobediência te faz um crente ilegal. Ilegal. Não tem legalidade para se mover nessa esfera. Mas quando você se converte, você se força a obedecer, você caminha debaixo de legalidade. Isso significa que Deus, Ele vai te respaldar em tudo aquilo que você faz. As tuas orações têm resposta. Oh, aleluia! Quando você caminha debaixo de legalidade, o próprio Deus, Ele começa a confundir os teus inimigos. Quando você caminha em legalidade, amado, os anjos do Senhor, que são ministros, espíritos ministradores, eles estão te acompanhando, guardando, livrando, quando você é um crente que caminha em obediência. Quando você é alguém que caminha em obediência. Quando você caminha em legalidade, o dinheiro para você já não é problema. Porque você sabe que por causa da tua legalidade, o Banco Central do Céu já colocou todos os recursos à tua disposição. E quando você se torna uma pessoa legal? Quando falamos de finança. Cada vez, como o irmão disse, cada vez que você passa no altar e entrega os teus dízimos, você entrega as tuas ofertas, o que você está fazendo no mundo espiritual? Você está dando legalidade para que Deus assine no cheque em branco para você. Porque você está caminhando na esfera da legalidade. Por isso que sempre, pelo menos na igreja onde eu pastoreio, e os pastores que caminham com a gente, que estão debaixo da nossa cobertura, do nosso cuidado, amado, eu sempre tomo cuidado de quem vai ministrar ofertas e dízimos. Por quê, pastor? Tem que ser alguém que tem legalidade para ensinar algo que vive. Sim ou não? Então, é muito importante, amado, entender
quem é você dentro desse novo tempo que Deus está começando nessa casa? Eu sou um filho da casa que caminha em legalidade, ou eu sou um filho da casa que caminha em ilegalidade? Ai, 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 ai. Dá um cutucão no teu irmão e fala, olha, acho que Deus está falando comigo. Então é muito importante, amado, saber quem eu sou. Por quê, amado? Porque uma pessoa que caminha em legalidade, uma pessoa que já entendeu, amado, o processo que Deus chamou ele para cumprir nessa terra, é uma pessoa que caminha em legalidade. E para uma pessoa que caminha em legalidade, amado, é uma pessoa obediente. E o obediente, amado, ele não procura lugares especiais. O obediente não precisa que coloquem ele na primeira fileira, na segunda, na última, aqui na frente. Não. O obediente entende que aonde Deus colocar ele, esse lugar é o lugar especial para ele. Então, se você é um obreiro da casa e hoje você tem que cuidar do carro lá fora, saiba, amado, que este é o lugar, o melhor lugar que Deus poderia colocar você. Porque Deus, ele é especialista em pegar o último, tirar do anonimato e dar a conhecer. Por quê? Porque caminha debaixo de céus abertos. Agora, quem é você? Porque os céus abertos, amado, o que traz para a tua vida? Traz prosperidade, traz alegria. Os céus abertos sobre a tua vida traz a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus filhos, sobre teus netos, sobre as próximas gerações. Caminhar debaixo de céus abertos, amado. Então, hoje, eu entendo, amado, que esse é um processo legal diante de Deus. A obediência é o código, é a chave que faz você caminhar como um crente legal. Com legalidade, atuando numa esfera com legalidade, de declarar, seja curado, seja liberto, seja próspero, porque a Bíblia diz, onde 2 ou 3 se coloquem de acordo sobre qualquer coisa, amado, preste bem atenção, não é qualquer pessoa, são pessoas que têm a autoridade para trazer um acordo diante de Deus, pessoas legais, que servem ao Deus, que obedecem a Deus, ao ponto de determinar algo e Deus assina embaixo. Por causa da sua obediência. Então, qual é a palavra-chave? Qual é o ênfase de Deus para vocês nesse novo tempo? Ai, 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 ai. A obediência. A obediência faz que os céus sejam abertos. Porque é fácil a gente querer, não, os céus vão se abrir e os céus são abertos e nós vamos viver algo tremendo. Calma, tem uma vírgula. Respira. Seria lindo que fosse somente viver sobre os céus abertos, mas se não tivesse, amado, essa chave. A chave para abrir os céus passa pelo processo da renúncia, passa pelo processo da entrega, passa pelo processo da obediência. Amém? Porque viver, amado, debaixo desses céus abertos, amado, não existem demônios. Amado, não existe maldade, não existe ninguém que te impeça de cumprir o teu chamado aqui na terra. Amém. Por que Jesus, amado, ele foi tão efetivo em tudo que ele fez? Por quê? Porque a obediência dele fez que tudo que ele fizesse prosperasse. Enquanto ao desobediente, se você vai lá em Deuteronômio 28, você vai ver que os primeiros 14 versículos vão falar só de bênção. Se atentamente ouvir a voz do Senhor, o teu Deus, aí diz que ele vai te abençoar, ele vai te prosperar na cidade e no campo, aonde você estiver, ele vai te abençoar, vai ser bendito o fruto do teu ventre, teus animais, a tua comida, tudo vai ser bendito. Mas depois do 14, lá para o versículo 15 de Deuteronômio 28, vamos começar a falar. Por exemplo, eu tenho aqui no versículo 23, diz que ao desobediente, diz assim,
28, 23, Deuteronômio, diz assim: e os céus que estão sobre a sua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo dos seus pés serão de ferro. Ao desobediente, tudo aquilo que ele semeia, não prospera. Por quê, pastor? Porque, em vez de ter os céus abertos, diz a Bíblia que sobre a sua cabeça, os céus são de bronze. Isso quer dizer que o desobediente ora, a oração sobe, chega no... e cai. Ao desobediente, enquanto mais ele semear e mais ele querer colocar semente na terra, a terra está proibida de dar retorno. Porque a terra debaixo dos pés virou ferro. Então tem processo na vida das pessoas que muitas vezes nós não entendemos, mas passa pelo processo da obediência. Então é aí que nós entramos naquilo que eu estava falando. Quando um crente, quando um cristão, quando um filho de Deus, você encontra e pergunta: e aí, como que você está? Não, pastor, estou na prova. Não, pastor, estou na prova. 1 ano na prova, 2 anos na prova. Ei, pera lá. Esse negócio já não é prova, não. Isso já não é prova, não. Isso aqui, amado, tem características, isso aqui indica, amado, que existem coisas que estão acontecendo na vida dessa pessoa, porque não estão dando certo, que você se vasculhar, procurar, você vai começar a achar algumas indicações que existe desobediência, rebeldia, desonra e tantas coisas que vão contra os princípios da palavra de Deus, que faz que os céus se fechem e que a terra se torne uma terra que não vai te dar o retorno. Por isso que, como pastores, amado, temos que ter a sensibilidade de entender o porquê dessa luta. O porquê dessa luta. Eu tomo muito cuidado, amado, quando eu vejo uma pessoa que está passando problemas financeiros, eu tomo tanto cuidado para ajudar. Como assim, pastor, você não ajuda? Não. Não ajuda? Não. Por que não? Porque eu não posso entrar em algo que muitas vezes Deus está corrigindo. Eu não posso me associar com alguém que decidiu viver em desobediência, em desonra. Porque nós temos um coração e que muitas vezes nós queremos ser melhor do que Deus, ajudar alguém que Deus está corrigindo. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é saber o que está acontecendo na vida dele e por que ele chegou dessa maneira. Uma vez eu estava no meu país e alguém me procurou, falou: Fernando, existe um pastor que está num momento muito difícil da sua vida, ele tá mal, ele perdeu, a igreja dele se dividiu não sei quantas vezes, e olha, a situação dele é muito ruim, ele está numa depressão, está mal. Aí o coração, o que você faria em primeira instância? Vamos ajudar. Sim ou não? Ô, homem de Deus, pastor! E eu fui. Só que o único detalhe, eu não perguntei para Deus se eu deveria ir. Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem, eu fui pelo meu coração. Meu coração me enganou. Eu fui ajudar alguém que estava passando dificuldades. Mas Deus sempre, Ele vai te avisar quando você está entrando numa fria. Um profeta daqui, uma intercessão nossa aqui do Brasil, me ligou lá, em outro país, para falar: Fernando, tem uma palavra de Deus, fale, o que aconteceu? Deus diz para você não entrar nessa briga, porque é Ele quem está corrigindo. Eu falo: não sei do que se trata, mas esse é o recado de Deus para você. Não se meta, porque se você se meter, você vai se meter com Deus. Fala comigo assim: ai. E de tal maneira, eu não ajudei, ele ficou tão bravo comigo que até o dia de hoje ele não fala comigo. E a igreja dele dividiu não sei quantas vezes mais, eu acho que nem igreja ele já tem. Sabe por quê? Porque ele não entendeu o processo que Deus estava permitindo ele viver. Primeiro que ele veio de uma divisão, ele saiu de uma igreja, dividiu a igreja e começou uma igreja. Qual era a base
o fundamento da igreja dele? E o que começava a acontecer na igreja dele? Dividia. Alô? Então é muito importante entender, amado, o que Deus ele está esperando de você e de mim. O que Deus está esperando de cada um de nós. Porque quando você caminha em obediência, amado, os ouvidos de Deus, eles estão abertos, amado, para te ouvir. Quando você caminha em obediência, amado, a tua adoração, as tuas ofertas são recebidas. Por quê? Pelo teu processo de obediência. Os recursos financeiros de parte de Deus, eles estão à disposição quando você caminha em obediência. Então vamos entender assim. O primeiro ponto, lembra? Eu falei que eram 3, estou no primeiro ainda. Eram 3 coisinhas assim, rapidinha. Mas eu estou no primeiro, falando, olha, ao que é obediente, o céu se abre. E a primeira coisa que Jesus viu, quando ele se fez obediente ao se permitir ser batizado por João, quando ele sobe das águas, a primeira coisa que ele viu foi que os céus se abriram. Os céus se abriram. Então Jesus falou, é isso que eu preciso para começar o meu ministério, caminhar debaixo de céus abertos. Tudo aquilo que eu preciso, estão liberados, para que eu possa cumprir. Por que ele foi efetivo? Porque ele caminhava com a aprovação de Deus. Ele caminhava com os céus abertos. E a segunda coisa que ele viu, é que ele não estava só. Porque ele viu que o Espírito de Deus, o Espírito a quem ele conhecia desde a eternidade, que se manifesta desde o Gênesis, Apocalipse, estava com ele ali. Estava ali. Ele viu, amado, o Espírito de Deus que descia como uma pomba e ele se dirigiu até Jesus. Então a segunda coisa que nós temos que entender, como ministério, como igreja, como família, nós precisamos entender que nós não precisamos um pouco mais do Espírito Santo. Recebe mais o Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo tem uma porção extra para você. Não, você não precisa de nada disso. Você precisa dele todo. Porque a Bíblia diz, Joel, ele profetizou que chegaria um dia que ele derramaria do seu Espírito. Ele não entregou o Espírito Santo porcionado. Ele entregou o Espírito inteiro. De tal forma, que hoje, uma pergunta-chave. Quem é aquele que está aqui hoje na igreja? É Jesus? É Deus? Quem está aqui? Sabe aquele que está na terra hoje? Não é Jesus. Por quê? Jesus falou, olha, eu vou para a casa do meu pai, vou preparar um lugar para vocês. E a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus Pai, e desde ali ele governa. Falou, eu vou e deixo um consolador com vocês. Então quem está no meio de nós hoje é o Espírito Santo. Só que o que nós sabemos do Espírito Santo? Nós pensamos que o Espírito Santo é o falar em língua, são alguns dons. Amado, o Espírito Santo, ele é Deus. É uma pessoa, amado, em quem você tem que se relacionar. Você tem que ter profundidade, entender quem é Ele, saber como Ele pensa. Então nós precisamos, amado, da plenitude do Espírito de Deus. Por isso, amado, que quando Jesus, ele se sujeitou à obediência, ele viu a pessoa do Espírito Santo. E ele falou, não estou só nisso. Entendi, Pai. Eu tenho o respaldo do céu e sei que o Espírito Santo, ele vai me ajudar a cumprir o meu propósito aqui na terra. Agora, o que você precisa? O que é que a comunidade precisa hoje? Uma profundidade na pessoa do Espírito Santo. Não só no falar em línguas, não só nos dons. Não, amado, vai além. É a pessoa do Espírito Santo na sua plenitude. Porque nele você tem tudo. Nele você tem tudo. E uma das coisas que eu posso te assegurar, que o Espírito Santo, ele ama a obediência. Ele ama a obediência.
Então eu entendo claramente, amado, que a partir desse aniversário há uma porta, amado, há uma porta que está abrindo para uma nova dimensão. Mas, amado, igreja do Senhor, amem, busquem, chorem, tenham comunhão com o Espírito Santo, tenham uma profundidade nele, porque o Espírito Santo vai guiar vocês em toda a verdade e ele não vai deixar vocês se enganarem. Ele é o guia, porque ele vai dar estratégias, ele vai dar desafios, e ter essa certeza que o Espírito Santo está mandando você fazer aquilo, é a melhor coisa que você tem. Por isso precisamos crescer em conhecimento do Espírito Santo. Então, essa é uma porta, amado, dimensional, uma porta que nos leva a outra dimensão, que se abre, amado, quando você é obediente, amado. A companhia, o apoio, a direção, amado, do Espírito Santo é aquilo que hoje nós precisamos para esse próximo tempo. Qualquer desafio, Senhor, o Espírito Santo ele não vai deixar você se enganar. Porque Deus vai trazer um desafio a partir dessa conferência para vocês. Eu não sei se Deus vai mover vocês desse lugar. Eu não sei se vai ter algumas pessoas que vão ter que ser enviadas para o campo missionário. Não sei. Amado, uma coisa eu sei. Deus vai desafiar vocês. Por quê? Porque o desafio, ele te tira da comodidade. O desafio, ele te ativa. O desafio, ele te impulsiona a ir além daquilo que você já está fazendo quando você está confortável na cadeira que você está. Amém? Então, quando você opera aqui na terra, amado, e você faz a obra de Deus, amado, sem o poder do Espírito Santo, não funciona. Não funciona. O teu processo, amado, de fazer a obra de Deus aqui na terra, amado, passa pelo Espírito Santo, de tal maneira que o livro de Atos fala, recebereis poder. Quando o Espírito Santo, pleno, ele, não uma unção, não uma visitação, recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. E o Espírito Santo sobre nós é para poder testificar do reino de Deus. Aqui e até os confins da terra. Então o Espírito Santo, ele vem te fortalecer. O Espírito Santo, ele vem te empoderar para que você possa executar aquilo que Deus falou que precisa ser feito. Então, o que nós precisamos? Obedecer. Obedecer. E obedecer. O que nós precisamos? Do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que vai te fortalecer para que você seja uma testemunha daquilo que Deus está fazendo aqui e em tantos outros lugares. Só que para você ser uma testemunha fiel, você precisa ter o poder do Espírito Santo na tua vida. Sabe por quê? Porque tem pessoas que fazem a obra pelo seu braço. E são testemunhas que não podem ser consideradas diante do tribunal. É mais ou menos assim, é simples. Alguma vez você teve que depor como testemunha em algum juízo, em alguma audiência? Sim? Qual que é a primeira pergunta que o juiz faz? A primeira pergunta que o juiz faz, falou, você viu? Você estava? Aí fala, não vi não. E você estava? Está também não. Automaticamente você é considerado uma testemunha falsa. Porque você não estava, você não viu e você não viveu aquela situação. Então tem muito crente que está sendo considerado como testemunha falsa, porque não viu, não estava, não conhece e não sabe. Por isso, amado, recebereis poder para testemunhar de coisas verdadeiras que você viveu. Quantos já foram libertos das drogas aqui, assim como eu? Sim? Se alguém falar para você que Jesus não liberta, o que você fala? Se alguém falar para você que Jesus não liberta das drogas, o que você fala? Por quê? Pronto, você é uma testemunha fiel. Então, o teu testemunho é considerado diante de Deus, porque você viveu. Eu vivi isso.
Por isso que o Espírito Santo, ele te capacita que você seja uma testemunha fiel. Onde você sair, onde você bater aqui, você falar, você vai com o respaldo de Deus, porque o teu testemunho de vida. É o teu testemunho de vida. Então, o Espírito Santo, e a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas olha só, eu poderia tomar o versículo todo, mas eu vou tomar só a primeira parte do versículo. Diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo. Então significa que o Espírito Santo, ele nos guia. Quando você se deixa guiar pelo Espírito Santo, você não vai entrar em nenhuma furada, você não vai entrar em nenhuma confusão, porque Ele quem te Ele quem te guia no caminho de verdade. Sim ou não? Porque Ele te guia. Por isso que antes de você entrar num projeto, antes de você entrar num relacionamento, seja de noivo, seja casar, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Senhor, eu compro, Senhor, eu vendo, Senhor, eu caso, Senhor, eu compro uma bicicleta, Senhor, o Senhor é o meu guia. Porque muitas vezes a gente decide fazer as coisas e quando não dá certo, a gente pega o abacaxi e leva para Deus. Senhor, me ajuda a resolver. Seria tão fácil se a gente perguntasse antes. Por quê? Porque Ele guia. Ele guia no caminho de verdade. Por isso que agora, nesse primeiro dia dos 16 anos que vamos começar a viver, é fundamental para não cometer erros, a guia do Espírito Santo. Em quem nós vamos colocar as mãos, em quem nós vamos ordenar ao ministério, quem vai ser apartado para assumir algum cargo na liderança, ser guiados. Ser guiados. Por quê? Porque pelo mais tempo que você tenha, amado, pelo mais anos que você tenha vivendo, amado, dentro desta realidade eclesiástica, por mais experiências que você possa ter, para poder ser eficaz e ter resultados, amado, somente dependendo totalmente do Espírito Santo. Porque sem o governo do Espírito Santo nós não vamos conseguir fazer. Ali na frente você vai cansar. O Espírito Santo, ela te faz forte. E recebereis poder. A voz do Espírito Santo, amado, te dá as palavras corretas, para o momento correto. A voz do Espírito Santo, amado, ela te revela aquilo que está em oculto. A voz do Espírito Santo te revela aquilo que está por acontecer. A voz do Espírito Santo, ela te aperfeiçoa. Por quê? Porque é ela quem te convence do pecado, não sou eu, não é o pastor. Então nós precisamos depender cada dia mais e mais, amado, do Espírito Santo, porque é Ele quem traz segurança, é Ele quem te fortalece, é o Espírito Santo trazendo paz ao teu coração, porque é Ele quem quer fazer a obra através da tua vida. Você está aqui? Então por isso que Jesus, amado, por causa da sua obediência, Ele viveu, amado, de uma forma plena, o que era caminhar com o Espírito Santo. Você sabia? De tal forma, amado, que Jesus, Ele se permitiu ser levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Ele se permitiu, porque Ele sabia que o Espírito nunca levaria ele para uma situação que ele não pudesse vencer. Você está a esse ponto, se permitir ser tentado pelo diabo? Ele foi. E o Espírito Santo deu, amado, palavra revelada. O Espírito Santo, amado, sustentou Jesus naquele momento de debilidade. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele estava saindo de um jejum de quantos dias? 40 dias. E qual que era a debilidade do jejum? Qual era a debilidade de Jesus depois de 40 dias? Fome. E qual foi o prato que Jesus colocou? Pão. E o Espírito Santo deu a palavra correta. Falou, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do coração de Deus. Em todo momento o Espírito Santo dava a palavra correta. Por isso, amado, que você, dependendo totalmente do Espírito Santo, quando Satanás
Satanás ele queira te tentar, tenha por certo que o Espírito Santo vai trazer a palavra correta. Por quê? Eu vou te dizer algo. As tuas lágrimas não convencem a Deus. As tuas queixas não movem Deus 1 centímetro. O que faz que os céus se abram é a tua obediência. A tua obediência. Deus, ai Deus, olha o que eu estou passando. Não. Agora, se converta a obediência para você ver como Deus vem de auxílio. Como Ele vem te socorrer, como Ele vem de encontro com a tua necessidade. Então, comunidade evangélica Jesus Cristo, é um tempo que Deus vai aperfeiçoar a igreja na obediência. Na obediência, porque vem desafios, vem coisas grandes, vem um tempo de conquista. Por quê, amado? Porque tem a ver com a graça de Deus para vocês a partir de agora. Uma graça sobrenatural. É o favor de Deus se abrindo, amado, para coisas que vocês não conseguiram em 15 anos. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Mas a Bíblia diz, e com isso eu quero começar a aterrissar um pouquinho. A Bíblia diz que houve uma terceira manifestação daquilo que Jesus viu. Ele viu que os céus se abriram, ele viu o Espírito Santo descendo, e houve uma terceira coisa que ele viu. Quem lembra aí? Ele ouviu uma voz que veio do céu. Aleluia! Ele ouviu uma voz que veio do céu. Oh, Deus é bom. Houve uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. A terceira coisa, amado, é algo tremendo, porque ele ouviu uma voz. E essa voz era do Pai. Essa voz certifica a aprovação de Deus para aquilo que Jesus estava fazendo, que era obedecer o chamado, o propósito, a sua assignação. Mas existem algumas coisas que eu tenho que tomar no texto e considerar. Porque se você toma Mateus 3,17, diz: eis que uma voz dos céus. Essa palavra ela está no quê? Singular? Quantos céus? Não é um. É 1, 2, 3, quantos? A Bíblia diz que ele ouviu uma voz que vinha dos... E é importante aquilo que o pastor está falando. Houve uma voz que veio do trono de Deus. Então, quando nós entendemos dos céus, nós temos 3 céus. O primeiro céu é o céu da eternidade, que é a morada de Deus. Onde Jesus falou: eu vou ao Pai, e lá no Pai existem muitas moradas. Eu vou preparar uma para vocês. É dali onde a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus Pai, e desde ali ele governa. Então no primeiro céu, saiu uma voz do trono. Uma voz que saiu, passou pelo segundo, passou pelo terceiro céu, e chegou ali no Jordão, onde Jesus estava sendo batizado. Mas qual era a intenção dessa voz? Ter que sair do primeiro céu, segundo céu e chegar no terceiro céu. Para quem Deus estava comunicando? Para quem Deus estava falando algo? Era necessário, era fundamental, amado, que toda a criação na eternidade, nomeados e não nomeados na Bíblia, soubessem que, amado, no universo estavam começando uma nova estação. O Pai comunica lá na eternidade anjos, querubins, serafins, e, amado, todo ser que talvez a Bíblia não nomeou, que existe lá na presença de Deus,
todos eles, todo ser espiritual que está lá na eternidade teve que ouvir a voz do Pai. O Pai comunicou que aquele que estava lá no Jordão era o seu filho, que dava muita, mas muita alegria. E essa voz, ela sai da eternidade e começa a cruzar. Todo mundo está ouvindo que aquele que está no Jordão tem toda a legalidade nos céus e na terra. Anjos, serafins, querubins, todos os seres espirituais estão ouvindo quem é Jesus. E o comunicado era: é o meu filho. É a aprovação de Deus. Todos deveriam se submeter ao seu filho, porque era o meu filho amado. Em outras palavras, Deus está tornando e fazendo Jesus legal na eternidade. Todo ser teria que se dobrar diante do filho. Esse é o meu filho, é a aprovação de Deus. É a aprovação de Deus. Mas eu quero me deter, que a Bíblia diz que a voz veio dos céus. E da mesma maneira que sai do primeiro céu, a Bíblia diz que chega no segundo céu. E alguém tem que ouvir no segundo céu. Quem está no segundo céu? Se você for comigo no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, vai ali, 6, 12. Da Bíblia. Pois não é contra a carne nem sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra todas as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Segundo céu, conhecido como regiões celestiais. Quem está nas regiões celestiais? Segundo a Bíblia, diz: principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, que radicam nas regiões celestiais. O segundo céu é conhecido como um campo de batalha. É onde Daniel, quando ele está orando, e a Bíblia diz que o principado de Pérsia está resistindo, e a Bíblia diz que veio Miguel e dá a batalha. Esse é o lugar de batalha. É ali onde muitas vezes as tuas orações estão sendo impedidas de subir. Muitas vezes é ali onde Satanás ele tenta impedir que a tua bênção chegue na tua mão, porque ali é um lugar de batalha. Regiões celestiais. Mas é interessante, o dia que eu voltar aqui para falar sobre guerra espiritual, eu posso falar um pouquinho sobre essa ordem desse lugar de guerra espiritual. Mas eu quero me manter no ênfase daquilo que Deus está colocando no meu coração. A Bíblia diz que a voz saiu do céu, na eternidade todo mundo teve que ouvir quem era Jesus, e todo mundo se sujeitaria à autoridade de governo de Jesus. Mas a Bíblia diz que a voz ela continuou e chegou no segundo céu. E no segundo céu, todo mundo teve que ouvir. Demônios, principados, potestades, hostes de maldade, aunque não quisesse ouvir, a voz de Deus chegou nas regiões celestiais e eles tiveram que ouvir: este é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. A voz de Deus passou pelas regiões celestiais e eles tiveram que ouvir. Eles conheceram a legalidade de Jesus, porque o Pai o confirmou legal no mundo espiritual. De tal maneira, lembra uma história
que quando Jesus chega numa cidade, os demônios começaram a gritar. Antes de ele chegar, os demônios já começaram a gritar: o que nós temos contigo? De onde conheceu Jesus? Não ha chegado a nossa hora. Eles já tinham ouvido falar de Jesus. Quando a voz saiu do céu. Ei, a aprovação de Deus passando pelas regiões celestiais. E nós temos o terceiro céu. O terceiro céu, esse que você vê. Vai lá fora, olha para as estrelas, olha para o céu. É a nossa atmosfera. Isso fala do mundo natural. Fala da terra, daquilo que você vê, daquilo que eu vejo. E a Bíblia diz que a voz de Deus saiu do primeiro céu, passou pelo segundo céu, e a Bíblia diz que chegou na terra. E na terra, aí sim. Na terra todo mundo teve que ouvir. Teve que ouvir, amado, o reino vegetal, teve que ouvir o reino animal, teve que ouvir, amado, todo ser vivente na terra. Deus tinha que comunicar à terra quem era Jesus. Porque quem estava na terra sendo batizado era alguém que tinha legalidade, um reconhecimento da eternidade sobre a terra. Isso aqui é tremendo. A voz de Deus, ela saiu do céu e chegou nos mares, chegou nos rios. A voz de Deus chegou nos ventos. Você entende? Por que Jesus, amado, e Pedro não? Por que Jesus pôde caminhar sobre as águas? Sabe por quê? Porque as águas já tinham ouvido a voz do Pai, falando: vocês não vão afundar o meu filho, vocês vão ter que segurar ele. As águas, elas tinham uma ordem de Deus. Ele tinha que caminhar e as águas tinham que sustentar. É verdade. Amado, escute bem o que eu estou te dizendo. Veio uma voz do céu, chegou na terra, e a terra, o reino animal teve que se sujeitar, amado. O mundo natural teve que entender. Quem é este que até os ventos obedecem? Quem é este? Quem é? Por quê? Porque Jesus, ele caminhava em legalidade. Vento, se aquiete. A tempestade, todo mundo apavorado e Jesus dormindo. Jesus tranquilo. Meu pai já deu ordem. Aqui ninguém morre. Aqui ninguém morre, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque a natureza sabia quem era ele. Vocês lembram aquela vez que Jesus tinha que pregar em algum lugar e de repente tinha uns camaradas que tinham saído para pescar, estavam lavando as redes e Jesus precisou de um barco para poder pregar? E aí alguém emprestou o barco e Jesus pegou, ensinou, pregou e fez o que tinha que fazer. E aí Jesus chega e fala para eles: ó, terminei de pregar, viu? Pode voltar lá para pescar. E Pedro fala: Senhor, com todo o respeito que o Senhor se merece, bonitas palavras o Senhor disse aqui, mas nós pescamos a noite inteira. O Senhor entende disso, falar com o povo, mas de pesca é a gente que entende. Nós somos pescadores há mais tempo. E Jesus falou: vai lá e lança, mas não lá, aqui, do lado de cá. Ele falou: bom, Senhor, ó, vamos fazer o seguinte. Eu sei que o mar não está para peixe. Nós fomos lá e não tem peixe hoje. Mas tua palavra, obediência. Sobre a tua palavra é que eu vou. Sabe o que aconteceu? Jesus soltou a palavra. Aí sabe o que aconteceu? Aquele cardume de peixe que estava do lado de cá, teve que obedecer à voz de Jesus. E teve que se jogar na rede que Jesus tinha falado qual era.
Você entende o Jesus que você serve? Entende o Deus que é quem você serve? Eu não estou te falando de religiosidade, não. Eu estou te apontando um tempo profético que vocês vão começar a viver. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é: e veio uma voz do céu que disse: este é o meu filho. Chegou na terra. Os reinos da terra tiveram que reconhecer quem era o Messias, quem era Jesus. Igreja, eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração para vocês. As águas vão ter que obedecer, a natureza vai ter que obedecer, as finanças vão ter que obedecer, os ventos vão ter que se aquietar, porque Deus soltou uma voz do céu. É o tempo, pastores, que vocês hoje vão começar a viver, onde o ciclo se fechou. É um processo que Deus está falando: olha, a cura já terminou, vocês estão curados. Se levantem e comecem a marchar, se levantem e comecem a conquistar. Isso significa avançar e conquistar, porque Deus já deu ordem desde o céu. Deus já deu ordem desde o céu. Vocês entram numa nova temporada, onde vocês vão entrar para um tempo de crescimento, um tempo de abundância, um tempo onde Deus vai expandir o ministério de vocês. Por isso hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar como um apóstolo do Senhor aqui nessa casa, que toda raiz de divisão, que toda raiz de confusão, toda raiz que Satanás quis plantar, porque a primeira coisa que Satanás faz para dividir é trazer confusão. Então eu declaro que toda confusão que tem se levantado no arraial, cai por terra agora. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito de divisão que vem para poder impedir o crescimento da igreja, isso cai por terra aqui agora, em nome de Jesus. E declaramos que desde o céu há uma palavra de Deus, onde Deus tem aprovado esta casa e este ministério. Por isso hoje, amado, tudo aquilo que tem impedido, nas regiões celestiais, no céu, na eternidade e aqui na terra, Deus já liberou uma palavra sobre este lugar, que tem que se sujeitar da multiplicação, da expansão deste lugar. Eu declaro em nome de Jesus que este é o tempo. O rakatarabashandarabakai. Shekaramakotarablasorebedei. Narabasokotereplasorebadai. Por isso eu declaro que todo desânimo agora mesmo, em nome de Jesus, cai por terra. Oh, aleluia, 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 aleluia. Espírito de Deus, eu sei que o Senhor os chamou. Eu sei que o Senhor, Pai, os chamou com um propósito. O Senhor os chamou, e ainda que tantas vezes eles tenham se sentido, Senhor, incapacitados para responder este chamado, mas ainda assim, Senhor, eles obedeceram. Ainda assim, Senhor, eles falaram: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Pai, hoje eles estão entrando numa nova temporada. É o primeiro dia dos 16 anos. É o primeiro dia, Senhor, Pai, daquilo que o Senhor tem para fazer a partir de agora. E eu quero declarar, Senhor, que todo desânimo, que toda seta, Senhor, que veio para paralisar, toda seta que veio para paralisar os teus filhos, trazer desânimo, Senhor, trazer tristeza, Senhor, hoje eu declaro em nome de Jesus que isso cai por terra. Nós retiramos todo o manto, Senhor, Pai, que o inimigo tentou colocar através de confusão, de palavras. Isso cai por terra aqui agora, em nome de Jesus. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro que as tuas forças são renovadas. As tuas forças são renovadas. Porque desde o céu, desde a eternidade, há uma voz que vem trazendo a aprovação de parte de Deus.
e dizer: estes são os meus filhos. Esses são os meus filhos que têm proporcionado alegria. Por isso que no reino espiritual, nas regiões celestiais, declaramos que a aprovação de Deus para este tempo se estabelece. E aqui na terra, os recursos vêm para as tuas mãos. Os recursos vêm para as tuas mãos. A obediência é a chave. A obediência é o código de prosperidade para esta casa. Por isso, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada líder, cada pastor, cada obreiro desta casa. Declarar que os céus estão abertos sobre esse lugar. E vocês começarão a caminhar em uma nova dimensão. Vocês começarão a caminhar debaixo de uma nova unção. Vocês começarão a caminhar debaixo de um espírito de revelação, onde Deus vai respaldar a obediência. Onde o Satanás quis estabelecer espírito de orfandade, nós declaramos por terra. Esta casa é uma casa paterna, é uma casa onde os filhos de Deus se congregam para estabelecer uma plataforma de adoração. Oh, aleluia! Espírito de Deus começa a renovar as forças deste ministério, dessa igreja, e a palavra, Senhor, é lançada. Caminharão debaixo de céus abertos, onde tudo aquilo que vocês precisarem, a eternidade tem colocado à disposição de vocês. A obediência ao chamado, se converter à obediência, é a chave da tua prosperidade. Por isso que eu abençoo e abençoo esta casa. Abençoo esta igreja, para que ela possa cumprir o propósito, para que ela possa cumprir o seu chamado aqui nesse lugar. Declaramos a expansão, o avanço, a conquista, no nome poderoso de Jesus. Daramasto torro pramamandakai. Lamanabasui de carabachandarabakai. Lebalabasui camando rebasoco replat. Sopra Espírito de Deus. Sopra Espírito de Deus sobre esta casa. Enche os teus filhos. Porque esse é o tempo da maturidade, esse é o tempo do crescimento, esse é o tempo que Deus preparou, reservou para vocês. É um tempo onde a graça de Deus, é o tempo onde a graça de Deus, o favor de Deus se manifesta sobre a vida de vocês. É a atividade da graça divina, é o fluir do Espírito Santo sobre este lugar, em nome do Senhor Jesus. Shemanabasore batarabakai. Levasore batarabakarabaxenderebakai. Oh, aleluia, 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 aleluia. As tuas forças sendo renovadas. Em nome de Jesus. As tuas forças sendo renovadas, igreja. Levanta as tuas mãos para o céu e deixa que o Espírito de Deus te encha. Oh, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Pai, eu entrego esta palavra neste lugar. Eu deixo esta palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta casa. E que hoje comece esse novo tempo sobre esse lugar. Obrigado pelos 15 anos. Obrigado por cada experiência. Mas nosso coração se enche com expectativa
daquilo que começa hoje. Em nome de Jesus,